Tá muito difícil analisar futebol com a cabeça da internet. Desculpa, mas eu não consigo, eu não vivo de pressão, né? Por exemplo, o pessoal tá perguntando aí, o Dorival cair quarta-feira é justo. Por mim, nem sei se é justo, com esse elenco horrível, nem sei se é justo. Mas se ele cair na quarta-feira por conta de uma eliminação, você não vai ver eu defender Dorival. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Se põe um time titular, a gente ganha o jogo. Só que na quarta-feira, a situação ia ficar um pouco difícil. Eu sei que vocês querem ouvir algo radical, que o Dorival não presta, que o Dorival tem que cair hoje. Beleza, o Dorival cai hoje. Quando a gente não tem técnico nem no sub-20, pô. Você vai pôr quem na quarta-feira? Você acha que o Corinthians vai conseguir contratar alguém? A gente ganha o primeiro jogo. Ó, vamos falar, gente, vou falar. Tá muito difícil analisar futebol com a cabeça da internet. Desculpa, mas eu não consigo. Eu não vivo de pressão, né? Por exemplo, o pessoal tá perguntando aí, o Dorival cair quarta-feira é justo. Por mim, nem sei se é justo. Com esse elenco horrível, nem sei se é justo. Mas se ele cair na quarta-feira por conta de uma eliminação, você não vai ver eu defender Dorival. De jeito nenhum. Agora, pô, falar em queda do Dorival depois do jogo contra o Fortaleza, que mundo nós estamos vivendo, meu? Não, que mundo nós estamos vivendo? Adiantou demitir o Luxemburgo depois de perder o jogo de ida de uma semifinal de Sul-Americana? Hein? O que adiantou pro jogo de volta? Vocês acham que vão chegar alguém, vai demitir o cara hoje, vai chegar alguém, imagina a vida desse técnico, que se chegasse, imagina a vida do Vojvoda. Cara, é muita loucura, desculpa, velho. Vamos supor, chega o Vojvoda na segunda-feira. Aí o Vojvoda vai para um Corinthians e Palmeiras na quarta, imagine se ele é eliminado. O que todo mundo ia falar? Pô, meu irmão, foram demitir o Dorival, o cara ganhou o primeiro jogo, tinha que deixar o cara pro segundo jogo, e agora nós estamos falando em queda do Dorival depois do jogo contra o Fortaleza. Pô, isso é uma loucura, velho. Desculpa, mas o mundo ficou louco, velho. Desculpa, mas o mundo tá doente, meu irmão. Agora, ganhou o primeiro jogo em casa do Palmeiras. Não tem feito um trabalho maravilhoso, excepcional. O trabalho dele tem sido razoável, tá? Existe trabalho ruim, existe um trabalho mais ou menos, e existe um trabalho bom. O trabalho do Dorival é meio termo. Não adianta reclamar que é meio termo, porque se fosse ruim, nós estaríamos lutando para não cair, coisa que nós não estamos, tá? Não estamos lutando para não cair. Trabalho ruim é quando a gente está brigando para não cair. A gente sabe disso. Trabalho mais ou menos é metade da tabela do brasileiro. É o trabalho, é onde nós estamos. Eu estou sendo honesto, viu? E trabalho maravilhoso é brigando por títulos, né? Entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Enfim, velho, como que nós vamos demitir um treinador antes do jogo contra o Palmeiras, gente? Agora, depois do Palmeiras, pelo trabalho que o Dorival tem feito, presta atenção no que eu estou falando. O trabalho do Dorival Júnior vai até o jogo contra o Palmeiras se o Corinthians não passar. Aí, meu amigo, eu defendo isso sim. Se o Corinthians não passar do Palmeiras na quarta-feira, após ganhar o primeiro jogo,
eu sou a favor da demissão. Não vou criticar a demissão. Tem gente que acha que eu estou passando pano pro Dorival, né? Estou desconfiado que até meus amigos acham isso. Sendo que eu nem converso com o Dorival. E já sentei o aço aqui nas sequências de derrotas que o Corinthians teve com o Dorival. Isso é de uma injustiça comigo muito grande, tá? Agora, desculpa, mas eu não vou ser idiota de falar que o Dorival tem que cair depois de um empate com o Fortaleza, que o Corinthians jogou com o time reserva no primeiro tempo, que tinha que jogar. Você quer saber por que eu critico o Dorival hoje? Se eu sou o Dorival, eu não coloco os titulares nem no segundo tempo. Para mim, ele errou hoje, não em entrar com o time reserva. Para mim, ele errou em colocar vários titulares no segundo tempo. O erro do Dorival foi esse. Entendeu? Aí, ainda bem que tem muita gente que eu considero assim, pessoas coerentes, né? Dorival tem culpa zero, o Corinthians nem elenco tem, time fraco, não é hora de não é hora de demitir, o problema é além disso, entendeu? Sabe, gente, assim, falar em demitir o técnico, cara, é de uma sem noção muito grande, de algo sem... antes do jogo contra o Palmeiras de quarta-feira. Aí você traz o Vojvoda, você imagina a pressão, tá? Você imagina a pressão do Juan Pablo Vojvoda em assumir o Corinthians, estrear num derby, entendeu? O Dorival ainda sabe o que é derby. Jogou no Palmeiras, foi técnico do Palmeiras, entendeu? É técnico do Corinthians, já foi técnico de seleção, né? Treinou Santos, treinou São Paulo, treinou Flamengo. O Vojvoda estreando num derby. O Corinthians ganhou o primeiro jogo de 1-0. Acabou a vida dele do Corinthians, velho. Se ele não passar. Então, o Dorival vai fechar a casinha e vai tentar ganhar o jogo no contra-ataque, vai tentar classificar no contra-ataque. Se perder na quarta-feira, eu sou a favor da demissão. Podemos chegar à conclusão que não deu certo. Beleza? Eu sou coerente. Agora, falar em demissão do Dorival após o empate com o Fortaleza, para mim é de uma ignorância terrível, sabe? É de uma ignorância terrível. Aí já é demais. Quer questionar, fazer umas críticas pontuais ao treinador? Beleza, pode fazer. Mas querer a demissão do cara hoje, né? Para colocar o Vojvoda para estrear numa quarta-feira, isso nem existe. É coisa de criança que joga videogame. Entendeu? Aí não existe, gente. Agora, o Corinthians, se perder na quarta-feira, o Dorival cai. Eu acho que cai. Tá? Eu acho que cai. E aí vocês vão ver, que nenhum treinador sem reforços vai arrumar a casa desse time aí, vai arrumar esse time. Tá? O Dorival só queria 4 reforços. Entendeu? Então, meu amigo, é triste. Comentar futebol hoje é muito triste, porque hoje o futebol é igual à internet, né, velho? Todo mundo entende, todo mundo tem razão, todo mundo sabe de tudo. Então, tirar um treinador antes de um derby, isso aí, meu irmão, não faz sentido nenhum, velho. Não faz sentido nenhum, tá? Agora, o Corinthians precisa contratar. E não dá mais tempo. Mas vai contratar como? Agora, cara, a situação do Corinthians é muito difícil, velho. O Dorival se lascou, deve ter se arrependido de ter vindo. Porque ele teve vários momentos para vir para o Corinthians e ele não quis. E quando ele... É assim, né? O Dorival, na verdade, é um cara que não sabe gerenciar a carreira dele. Porque ele sai da seleção extremamente contestado para assumir o maior clube do país. Dorival não tinha que aceitar o Corinthians agora. Não era bom nem para o Corinthians, nem para ele. Nem para o Corinthians, nem para ele. Pelo perfil dele, que é um técnico que não encara os embates, enfim, é um cara que não é muito do confronto, cara, não era o momento. Não era... E que mundo ele vivia? Tá? Eu nunca falei com o Dorival, né? Desde quando ele assumiu o Corinthians, mas falei com ele durante as negociações. Ele não sabia que o Augusto estava sendo investigado pela polícia, que o negócio estava feio. Ele não sabia.
Eu contei isso para ele. Entendeu? Então, assim, que mundo ele vive? Um cara que não conhecia, não estava entendendo o contexto do momento do Corinthians. Por que ele aceitou? Porque ele confiou totalmente no Fabinho Soldado. É um cara que não sabia os motivos por que o Augusto estava sendo pressionado, era investigação policial, ele não sabia os detalhezinhos. Ele aceitou porque ele quis confiar totalmente, né, no Fabinho Soldado. Cara, foi um grande erro ele ter aceitado o Corinthians. Porque ele não tem perfil, o Dorival não tem perfil de embate. Ele é muito educadinho, muito preocupado com o que vão falar dele, o que pensam dele. Cara, um técnico assim dificilmente dá certo no Corinthians. Agora, dizer que ele é o grande culpado e que ele tem que ser demitido hoje, desculpa aí, para mim já é burrice. Tá? Então vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu não tô aqui defendendo a permanência do Dorival, mas também não sou idiota a ponto de pedir a demissão dele após um Corinthians 1, Fortaleza 1, 3 dias antes de um derby em que o Corinthians ganhou o jogo de ida por 1-0 e faz o jogo de volta agora com a vantagem do empate. Eu não vou ser idiota a esse ponto. Agora, se vocês entendem, se alguns entendem assim, tudo bem, entendeu? Vou falar que eu respeito, mas nem respeito, porque uma pessoa que pensa um negócio desse, demitir um técnico hoje para começar um trabalho segunda-feira para um jogo contra o Palmeiras, aí já é demais, né? Aí já é demais. E depois analisar depois de resultado é muito fácil. Perdeu para o Palmeiras e foi eliminado na Copa do Brasil. Se o Vojvoda tivesse chegado segunda-feira, ele ia fazer o milagre da classificação. Entendeu? Aí fica fácil analisar assim também. Eu quero ver a sua opinião hoje. Você acha realmente que o Vojvoda, que só treinou o Fortaleza de time grande na vida, que o Fortaleza, vou falar que é grande, tá? Para não falar que ele nunca dirigiu um time grande. Vou falar que o Fortaleza é grande para falar que ele nunca dirigiu um time grande. Você que está me assistindo, você acha realmente que Juan Pablo Vojvoda chegaria na segunda-feira e revolucionaria o futebol do Corinthians já para quarta-feira num derby? Pelo amor de Deus, velho. Entendeu? Né? O Leonardo nunca, acho que não aguenta, entendeu? O Vojvoda é fraco pro Corinthians, Então, assim, são situações complicadas. Agora, cara, se o Corinthians for eliminado na quarta-feira, não tem como, velho, segurar o Dorival. Tem que demitir, porque o trabalho é ruim. No jogo de hoje, 4-1, 4-1, que quando não tem o Garro, tem que jogar no 4-4-2, 2 linhas de 4, ou 2 linhas de 4, 4-1, 4-1. Armou o jogo no 3-4-3, no 3-5-2. No primeiro tempo, com o Dieguinho de um lado, o Anchileri do outro, a linha de 3 com os zagueiros, e por dentro, Rian, Charles e o Bidon, tá? Na frente o Thales e o Romero. Lá, né, no segundo tempo, né, mesma coisa. Armou com linha de 3, com o Anchileri aberto de um lado e o Carrillo e o Mateuzinho revezando do lado direito, que é a melhor jogada que a gente tem, né? O Carrillo fica para o Mateuzinho tentar a profundidade, ou o Mateuzinho ataca por dentro para o Carrillo atacar pelo fundo. Enfim, é jogada treinada. É o que a gente tem, tá? Por dentro o Garro, correndo bastante como sempre, e o Memphis e o Yuri lá na frente, entendeu? Cada um tentando a sua finalização, tá? Esse é o time do Corinthians hoje. Quando é o time titular, maravilhoso. Maravilhoso quando é o time titular, né? Maravilhoso não, né? É competitivo. Quando é o time reserva, difícil ganhar de alguém. Porque acontecem as falhas individuais, como, né, aconteceu no jogo de hoje, como aconteceu contra o Botafogo, que falhou o Kaká, falhou o Léo Maná, como aconteceu no jogo de hoje, que falhou o Félix Torres, o André Ramalho, né? Não tem jeito, velho. Não tem jeito. E outra, quando você tem Romero lá na frente, o passe sempre sai lá de trás. E tem gente que ainda quer que o Romero renove. Entendeu? Agora, é igual o Léo falou aqui, ó. Antes da quarta, não adianta demitir mesmo, mas depois de quarta já é outra conversa. Eu sou mais radical, tá? E aí eu vou analisar resultados. Se passar quarta-feira, mantém o Dorival e dá reforços para ele. Se não passar quarta-feira, demissão. Não tem como, não tem outro caminho. Agora, gente, eu não tô aqui analisando videogame, eu tô analisando a vida real. Mandar o técnico embora, depois de ganhar o primeiro jogo de ida contra o Palmeiras na Copa do Brasil,
e empatar com o Fortaleza em casa, jogando com um time misto em um tempo e o time titular no outro, e demitir o cara, 2 dias, né? Teria um dia de trabalho só, né? Porque na segunda descansa, na terça treina, na quarta joga. Demitir o treinador e trazer outro com um dia de trabalho, aí é loucura, velho. Aí é coisa de psicopata, desculpa. O Léo, que treinador inteligentíssimo, né? Poupou no início e colocou os caras para correrem atrás do resultado depois. Baita estratégia, baita treinador. Aí é o que eu falei. O Léo falou exatamente o que foi a minha crítica ao Dorival hoje. Isso aqui é exatamente isso. O erro do Dorival foi colocar o time titular no segundo tempo. Porque se fosse para usar os titulares, você tinha que usar desde o início do jogo. Só que na cabeça dele, Léo, sabe o que ele pensou? Eu conheço cabeça de treinador. São 20 anos conversando com o treinador, vendo treinos, vendo entrevistas. A gente tem essa experiência. Ele pensou, vou pôr os titulares e pegar o Fortaleza mais cansado. A chance de ganhar é melhor, só que ele não contava com a derrota no primeiro tempo. Enfim, mas eu sou dessa opinião. Por exemplo, se eu tenho um jogador que ele tá meia boca e pode jogar 45 minutos, eu ponho no primeiro tempo. E no segundo eu tiro. Se ele puder jogar só os 45 minutos, é igual o time hoje. E eu colocaria os reservas desde o início. Então, e depois não colocaria mais. Errou feio. O Lucas Santos, 2 coisas. Primeiro, adiantou nada poupar. Correu dobrado no segundo tempo, eu avisei. Segundo, vamos perder. Mas quantos jogos por culpa do Félix Torres? Até quando? Por isso que eu apelei, né? Põe o Dieguinho na lateral direita, mas não põe o Félix Torres. Entendeu? Não tem como. É o que eu falo, velho. Se você tem jogador ruim que você vai ter que utilizar e você vai se lascar, entendeu? Não tem como. 9 jogos sem vitória. Dorival abre o olho, Josemar. Senhor Rodrigues, chegando proposta para o Matheus França, tem que vender. Horroroso esse cara, não chega na linha de fundo, só cruza de intermediária. Flabinho incompetente. Eu também não gosto. Eu já critiquei o Dorival a semana inteira por poupar o Mateuzinho. Tá? Por poupar o Mateuzinho. Entendeu? Essa crítica tinha que ser feita ao Dorival. Essa crítica tinha que ser feita ao Dorival. E aí ninguém faz. Por que poupar o Mateuzinho com 24 anos? Sendo que você não tem o reserva. Aí você vai falar assim, por medo de machucar. Beleza, então não põe o Memphis, não põe o Yuri, não põe o Garro no jogo, não põe o Carrídio, não põe o Hugo, não põe ninguém, porque a gente não tem reserva para nenhum. Meu irmão, eu tenho batido nessa tecla. Eu tenho batido nessa tecla toda semana, porque ele foi poupado contra o Botafogo também. E ele nem jogou contra o São Paulo. Aí ele volta um jogo, depois poupa no outro, por quê? O que esse rapaz tem? Qual o problema? Por que isso ninguém fala? Por que você poupa o Mateuzinho se você não tem outro lateral direito? Tem que ser ele todo jogo. Mas e se ele machucar? Beleza, pensando assim, não coloca o Garro, não coloca o Memphis, não coloca o Yuri, não coloca ninguém, porque a gente não tem reserva pro Memphis, a gente não tem reserva pro Yuri, a gente não tem reserva pro Garro, a gente não tem reserva pro Hugo, a gente não tem reserva para ninguém. Mas beleza, Mateuzinho é uma passação de pano do caramba, e nessa passa um pano pro Dorival.